Olá, seja bem-vindo ao Café com Leitura. Eu tenho certeza que vocês se descansaram nas férias e fizeram ótimas leituras. Hoje, como convidados, teremos a vice-diretora Sônia, o professor e coordenador pedagógico Reginaldo e o professor e presidente do Conselho Municipal de Boituva, Luiz Gino. Tudo bem com vocês? Olá, família Vercelino. Tudo bom? Estamos aqui no retorno, né? Aproveitando agora o nosso projeto aqui de leitura. Vamos ver como é que a gente se sai aqui nesse pequeno bate-papo, tá ok? Um abraço aí a todos. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Aproveitaram bem as férias? A gente está com saudade de vocês aqui na escola. Então, vamos ver nosso bate-papo hoje, como é que vocês estão, tá? Espero que vocês gostem. Um abraço. Eu quero cumprimentar todos, agradecer primeiramente o convite, né, por estar aqui. Muito obrigado, Nice. Obrigado, coordenador, pela acolhida. Obrigado, Sônia. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa noite. Quero também saudar todos os alunos da Escola Vercelino. É uma satisfação imensa, né, retornar. Já fui professor desta casa e hoje estar aqui como convidado é uma grande satisfação. Né? Espero que apreciem nesse nosso bate-papo, essa nossa conversa, e que nós possamos ser uma inspiração para cada um de vocês. Como a leitura tem ajudado vocês a obter conhecimento e a realização de suas metas pessoais e profissionais? Bom, pessoal, a minha área muitos acham que não envolve muito o saber ler, né? O entender a leitura. Eu sou professor de física e matemática, então o pensamento fica assim, é um professor que não tem muita ligação com humanas, não tem muito interesse em ler, né? Mas não é nada disso, né? Na verdade, a leitura e o processo do aprendizado da linguagem, né, nossa língua mãe, né, nossa língua pátria, o português, é a base para todo o conhecimento que nós vamos querer adquirir. Então, se eu for aprender um pouco de matemática, um pouco de física, se eu não souber ler, interpretar e entender, fica muito difícil eu me desenvolver em outra área que não seja a leitura, né? Uma área de exatas, por exemplo, física e matemática. Então, a gente sempre tem que nos dedicar um pouco à leitura. Né? Então, na minha área, eu leio muito a parte técnica, mas também tem leituras que envolvem ali uma ficção, um romance dentro da física e dentro da matemática. Então, é muito importante que vocês aprendam e gostem de ler, ok? Então, como eu sou professora da área mais ligada, né, humanas, embora eu seja professora de inglês e também já estudei espanhol, então sempre a leitura ela abre as nossas mentes, né? E é muito importante a gente saber se expressar no nosso idioma, e o interessante é quando você aprende um outro idioma, você aprende também a cultura e como essa outra cultura pensa. Então, você está em constante movimento de assim, novas perspectivas. Então, isso é muito interessante, porque a leitura ela abre tudo isso. Abre sua mente e também abre para novos caminhos, visões para novos caminhos, né? Então, é muito importante também, já que eu já sou dessa área. Bom, a leitura na vida pessoal, eu acredito que ela é imprescindível, né? Nós conseguimos mergulhar, né, em diversos universos, né? A leitura, ela transcende, né? A gente consegue conhecer outros mundos, né, outras histórias, a gente mergulha, né? Então, a leitura, para mim, né, é um hobby, gosto muito de ler, leio vários gêneros. Nessas férias, por exemplo, de janeiro e agora também eu consegui ao todo ler 14 livros de aproximadamente 400 páginas e assim, não é um sacrifício. A partir do momento que você adquire a habilidade da leitura, você lê
e você nem percebe que está lendo um livro grande, né? Como as pessoas olham a quantidade de páginas, né? Então, a leitura, sim, passou a ser algo prazeroso. E na vida profissional, a leitura é imprescindível, né? Como profissional de letras e literatura, como pedagogo, e como formador, né? A leitura, ela vem contribuindo, né, com a minha formação diária, né? Nós, né, enquanto, né, vocês como gestores, e eu enquanto professor, a gente tem que ler resoluções, a gente tem que compreender, né, o que nos é pedido, nós temos que planejar e tudo demanda a leitura. Então, a leitura, ela contribui, né? Além de trazer um enriquecimento lexical, né? Melhorar o nosso vocabulário, facilitar nas questões de fazer inferência, né? De fazer umas intervenções também, e melhora a nossa comunicação. Então, a leitura, ela é assim, fundamental, né? Não tem como hoje na nossa vida pessoal ou na vida profissional ficar alheio à leitura, né? Seja uma reportagem, seja uma notícia, qualquer gênero textual, todos nós precisamos ler, né? Nós necessitamos, né? A leitura, ela está impregnada na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Então, ela faz parte de nós. Então, hoje eu posso dizer que não tem como separar a leitura da vida pessoal e nem da vida profissional, né? Ela é fundamental. Reginaldo, por que a prática de leitura deve fazer parte de todas as disciplinas? Então, pessoal, como eu havia dito, né, o pensamento que se tem é matemática não tem importância nenhuma, leitura não tem importância nenhuma para a física, mas a matemática é a ferramenta que você vai usar para resolver problemas do seu cotidiano, e a física utiliza a matemática como ferramenta, e ambas, para você interpretar os acontecimentos do cotidiano, para você entender o que está acontecendo, você tem que ter uma noção de leitura, né? Você precisa entender o problema. Às vezes o problema vem lá escrito para você. Se você não tem um jogo de cintura para ler aquilo lá, interpretar e transformar aquilo para a linguagem matemática, não adianta. Então não é só a matemática que você vai precisar para resolver esse problema. Você tem que interpretar a situação, interpretar o enunciado, e isso você ganha traquejo com isso através da leitura. Então não tem como fugir, né? A gente fala que o aluno que vai aprender matemática e física não precisa se importar muito com a língua portuguesa ou com a leitura. É totalmente enganoso isso, né? Porque não é só a ferramenta matemática que está sendo usada. Está sendo usado ali o poder de interpretação de um texto, de interpretação de um enunciado. Por isso que é muito importante que vocês se dediquem à leitura, tá ok? Sônia, você é professora de inglês também e sempre trabalhou a leitura com os seus alunos. Como que foi desenvolvido esse trabalho? Bom, quando se trata de um outro idioma, a leitura é muito importante, porque primeiro você tem que ter uma consciência do seu próprio idioma, porque a partir do seu idioma, nós que já somos, né, falantes, né, já temos, digamos assim, que nós já adquirimos um idioma, já temos essa vivência. Então o outro, né, nós falamos assim, nosso idioma é a língua mãe. Então o outro é o idioma que você vai começar a interpretar através do seu. Só que daí é aquela parte que eu falei. Então você amplia porque você mexe com a cultura. Então para isso você começa desde o início, como se fosse no seu idioma, mas na visão do outro, na visão da outra cultura, daquela outra língua que traz também uma cultura e uma outra visão. Então, a gente pode começar, no meu caso, desde conto de fadas, né, naquele idioma que a gente está aprendendo, que pode ser qualquer um, tá? E aí você vai progredindo do mesmo jeito como você aprendeu o seu idioma em português. Então começa com aqueles livros infantis, depois vai evoluindo até chegar a literatura, gibi também, literatura universal e depois a literatura contemporânea, até chegar nos filmes, né?
E hoje a gente tem como arte, né, cinema como arte, também é uma outra interpretação, também é uma leitura. E isso é muito importante, né? Então a gente tem que fazer esse caminho também na leitura dentro de um outro idioma. Luiz, eu lembro de você trabalhando aqui na escola com a leitura e obras literárias e com os alunos do EJA. Comente sobre esse momento. Bom, dar aula para o EJA, né, é uma experiência fantástica, fabulosa, foi a maior experiência da minha vida. Eu aprendi muito mais do que ensinei, né, porque é uma troca, né, muitas vezes o aluno vem para a escola e fala, o professor vai me ensinar, e na verdade não, né, é uma troca de conhecimentos. E as pessoas do EJA, né, quando eles vêm à escola, eles têm um conhecimento muito maior do que o meu. O meu é técnico, né? É um conhecimento de professor, mas eles têm um conhecimento de mundo, né, uma vivência, e isso assim, é muito rico. E quando eu comecei a introduzir a literatura, né, a leitura de clássicos literários nessas turmas, eu fui me surpreendendo. Não tinha dia que eu não ia embora emocionado. Tive uma experiência uma vez com um terceiro termo do EJA. Nós lemos a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e depois eu também passei o filme, né, para eles visualizarem, né, não só a leitura, mas eles terem essa visão. E na leitura, um dia falando da protagonista, a Vitória, que ela, né, eles saem, né, lá do Nordeste, né, por conta da seca, em busca de uma vida melhor. E aí diz que tinha chovido, né, o narrador conta, e tinha uma poça d'água, e era uma água cheia de barro, e ela era a única coisa que tinha para beber. Então, eles beberam aquela água. E aí, quando nós lemos esse capítulo, uma aluna se emocionou, e ela falou assim, eu vim de lá, professor. Aí a sala toda parou. Daí eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, eu bebi lama, não tinha água potável, eu bebi. E aí o testemunho dela, né, deu ao autor Graciliano Ramos a veracidade da obra, né, fala até, me emociona. E aí você consegue, então, contextualizar. Então, na educação de jovens e adultos, a literatura, o aluno ele consegue se enxergar lá, porque ele tem uma vasta experiência, uma vasta vivência. Eles já viveram muitas coisas que eu praticamente às vezes não vivi, porque eu tinha alunos que eram mais velhos do que eu, bem mais vividos do que eu. E isso enriquecia, e eu aprendia com o depoimento deles, né? A sensibilidade deles. Às vezes você vem trazer algo técnico, né? Porque vocês têm que aprender, porque vai cair no vestibular, e na verdade não. Né, a fala deles me humanizavam, né, a vivência deles, né, contextualizado com a literatura, né, eles se viam ali naquelas cenas, né, quando também a cadelinha, a baleia morre. Cheguei aqui no dia do filme, a sala toda chorando, né, eu falei assim, o que aconteceu, professor? Nunca mais faça isso conosco, olha só, né, esse amor pelos animais. Então, quantos ensinamentos eu tive junto com esses alunos. Então foi assim um trabalho maravilhoso, né? Os alunos se empenharam, né? Então aí eles começaram a perceber que a leitura não estava fora do universo deles, né? Que a leitura retratava muitas vezes a nossa realidade. Então isso aproximava o aluno do livro, né? O aluno da obra literária, né? Então quando o aluno ele se vê naquilo que um autor que eles nunca tiveram contato, né, que não conhece a história deles, mas ele vê aquela história parecida, semelhante com a vida deles, então você acaba valorizando, né, a literatura, a leitura, e o aluno desperta um certo interesse, né? Ele fala assim, eu estou me vendo nessa obra, embora é uma narrativa, né, um enredo fictício, porém tem muita verdade. Então, foi uma experiência assim, magnífica, né? Os alunos me ensinaram muito, essa questão da sensibilidade, da verdade de cada um. Então, trabalhar na educação de jovens e adultos, eu vi que sim, foi uma experiência de muito aprendizado para mim, acredito que para eles, eu acredito que tocou o coração deles, né? Não era essa a intenção, mas acabou sendo, né? Virou assim uma aula como uma melodia, né? Então todo mundo entrou no ritmo e nós conseguimos atingir um objetivo muito maior, né? Isso me surpreendeu, e isso que
surpreendeu os alunos também. Reginaldo, as novas tecnologias podem auxiliar no hábito da leitura? Eu acho que pode sim, né? A gente pode usar aí tecnologias como o Kindle, né? Que é um livro um formato diferente, né? Você pega como se fosse uma tela de computador, uma tela de celular, e passa ali o livro, né? Você tem como ler em PDF também, você tem como ler na tela do celular, na tela do computador. Então, tem vários métodos aí que você pode usar para o processo de leitura. Apesar que eu ainda acho que o livro, o bom velho livro lá, é mais interessante, assim, o físico, né, do livro, o cheiro do livro, o contato com o livro. Mas o ato de ler em si, com a nova tecnologia, é possível a gente levar ele adiante também, né? Você pode ler numa tela do celular, numa tela do computador ou no Kindle, né? Então tem essas possibilidades aí para a leitura. Então não é só porque você não tem aí, talvez, contato com o livro físico que você vai deixar de ler. Você pode ler em outras formas, certo? Luiz, há possibilidade da Prefeitura e o Estado trabalharem juntos no incentivo à leitura? Bom, eu tenho uma fala, né? Eu sempre bato na tecla de que o aluno, ele não é aluno só da rede municipal, ele não é só aluno da rede estadual, ele é aluno do município, né? Então, partindo desse princípio, eu acredito que sim, né? Porque nós fazemos parte da educação básica, né? A educação básica se inicia na educação infantil, fase 1, fase 2, e se encerra aqui no 3º ano do ensino médio. Então, nós somos uma única etapa. Então, deveria, sim, ter essa continuidade. Então, eu vejo que é possível. No município, nós temos, eu acredito que a Sônia vai se lembrar, do projeto Cidade Leitora, que todo ano, né, é desenvolvido no município, se escolhe uma obra literária, é trabalhado sobre esse autor, e depois tem um festival de letramento em cada unidade escolar, e posteriormente isso se externaliza a toda a comunidade no dia do desfile do aniversário da cidade. Por conta da pandemia, nesses 2 últimos anos não teve, né, o projeto Cidade Leitora, mas ele existe. Acredito que ele pode, sim, ser estendido aqui para a rede estadual, né, de a gente fazer essa parceria, de trabalhar, de dar continuidade, né, porque o aluno ele é o mesmo, né, então a gente está formando o mesmo leitor, o mesmo cidadão, e é importante isso. Então a leitura, ela vai ser essencial a vida toda. Então, não é porque ele saiu da rede municipal, ele entrou numa escola do Estado, né, e que nós não podemos fazer parcerias. Eu acho que isso é fundamental. Como nós temos já algumas parcerias entre município e Estado, com relação a transporte, merenda escolar, e por que não na parte pedagógica, né? Então, eu vejo que isso é importante, sim, né, e nós podemos sentar e conversar, né, enquanto professor da rede municipal, enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação, eu me comprometo, né, a gente montar um projeto, apresentar, né, sintam-se convidados, né, para juntos, né, nós construirmos isso, né, essa unidade, né, porque nós somos educação, todos nós somos educação, então eu não vejo essa separação, até porque eu já trabalhei no município e no estado, e o aluno que eu dei aula no município, eu dei aula aqui, e não tem como, né, haver essa ruptura, né, o que a gente percebe que às vezes até dentro da própria rede municipal, quando o aluno sai de um segmento para o outro, sai da infantil para o Fundamental 1, às vezes acaba acontecendo uma ruptura, sai do Fundamental 1 para o Fundamental 2, há essa ruptura, e quando sai então do 9º ano para o ensino médio, parece que cortou todo o vínculo, e nós não podemos, né, porque o aluno é nosso, o aluno é da nossa cidade, então eu acredito que esse projeto seria bem-vindo, né, seria um projeto sólido, rico, e com certeza faria muita diferença, né, de se pensar e com carinho, e da gente fazer então essa proposta, né, e levarmos, né, a Secretaria de Educação Municipal e lançarmos, né, a nossa proposta, nosso desejo, né, e tenho certeza que vai beneficiar muita gente. Então é possível.
Comente, né, por favor, a respeito de um livro e que vocês gostariam de deixar de indicação, né, para a leitura. E também um fato interessante que traga curiosidade. Bom, gente, para mostrar que a leitura dentro da área de matemática e física pode ser interessante, né, eu vou recomendar para vocês o livro Um Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, que já morreu, né, um físico aí, prêmio Nobel. É muito interessante, ele conta lá a história de como surgiu o universo, como que é o tempo, né, meio que romanceado, não é assim um negócio técnico. Então, dentro do conhecimento de exatas, também tem ali a parte que pode caber dentro de um romance, pode caber dentro de um conto, pode caber dentro de qualquer estilo literário aí. Então, esse universo da Casca de Nós é bem interessante. Se vocês tiverem oportunidade de ler, por favor, leiam, e tenho certeza que vocês vão gostar. Ok? Bom, como eu falei, né, para vocês, então, sempre o meu trabalho, né, como eu trabalhei desde o fundamental até o ensino médio, então, rapidamente, eu gostaria de falar para vocês a literatura como uma fonte de crescimento individual da pessoa, numa consciência no mundo, sendo ele protagonista do mundo e como ele consegue interpretar isso. Então, olha, bem rapidinho, um exemplo de conto de fadas. Então, nós temos aqui, ó, esse aqui então, como livro, né, tradicional, como o professor falou, né, das novas tecnologias, mas para vocês entenderem, ó, por exemplo, num outro idioma, no caso aqui inglês, né, um dos contos de fadas de Hans Andersen, que é a nova roupa do rei, que ele vai começar a mostrar o que a pessoa é dentro de si. Então, nessa roupa aqui, ele foi querer ludibriar. Ele, na verdade, apareceu uma pessoa querendo impor alguma coisa, né? Nesse livro, diz que ia fazer uma roupa que só os sábios poderiam ver, né? Então, aí, vocês podem ler, e no fim, o que acontece? No fim, ele estava sendo ludibriado, e, na verdade, não era isso. Uma criança, como está aqui, simples, mostrou a realidade para ele. Depois, para a gente chegar num outro conceito, num conceito de política, então eu recomendo esse George Orwell, tá certo? Que no português ficou como A Revolução dos Bichos. Então, um livro, lógico, vocês estão vendo aqui, livro bem tradicional, bem antigo da minha biblioteca, né? Tá? Que é esse aqui, numa edição antiga, Animal Farm. Então, é muito importante porque o George Orwell, ele teve uma vivência de guerra, transformações políticas. Então, é o homem dentro de uma transformação política de várias dimensões. E engraçado que aqui já começa, né, a parte da leitura, que a gente só pensa que é esse livro, esse formato. Então, aí, como eu falei, né, a questão no caso aqui, gibi, desenho animado, e aqui, exclusivamente aqui, tem esse aqui em inglês, né? Então, porque leitura também é a parte oral, o filme, tá? Depois, uma parte mais emocional, numa parte mais intimista, então aí vou para o Ernest Hemingway, porque é uma outra fase, né? Aqui, Revolução dos Bichos, 1945, que é remontando a parte, né, da Segunda Guerra Mundial, e aqui já são outros fatores do mundo, uma outra transformação pós-guerra. E o Ernest Hemingway, ele foi um repórter também, então ele começou aqui a ver como é o interior do ser humano, a experiência. Então, Velho e Mar conta a experiência das pessoas durante a vida, tá? Então, aqui, no caso lá, né, The Old Man and the Sea, que conta a história no português de Santiago, que ele tem toda uma experiência, toda uma vivência, e que ele tenta passar para as pessoas, mas como no primeiro livro ali, né, as pessoas não querem ter consciência de si, da vida, e não dão valor, no caso aqui, da experiência de um senhor que está, né, tem toda a experiência, mas não tem mais tanta força, então é uma outra condição humana, mas que sempre preza pelo conhecimento e e como ele se envolve no mundo, como ele interpreta o mundo. E por fim,
o que eu gostaria de passar para vocês é a questão do Edgar Burroughs. Edgar Burroughs, ele foi o mesmo criador do Tarzan, tá? Então, nessa fase de super-heróis, ele criou o John Carter, que não teve muito sucesso. Por quê? Porque o John Carter, ele é um herói contrário dos outros. Ele vai para um planeta, no caso aqui, ó, John Carter entre dois mundos. Então, ele vai para o que nós chamamos de Marte, né? Então, ele vai num planeta e ele é o super-herói de lá. Então, isso aqui mostra como o Edgar Burroughs, ele viu o ser humano transcendendo, ele sendo o herói. Então, se você for ver essa caminhada aqui, então, na literatura, o ser humano, ele pode ser o herói também, né? E o que acontece aqui? E eu acho mais interessante também, que eu recomendo para vocês pensarem nessa linha aqui, é que no final, quando Burroughs ele inventou isso aqui, ele criou, né? Não inventou, ele criou personagens assim muito diferentes. E esse livro, o personagem foi criado em 1912 e o filme saiu em 2012. O Steve Jobs, ele morreu em 2011. E esse filme só foi possível pela tecnologia, como o professor falou da tecnologia. Então, todos os personagens que ele colocou em história e quadrinho, nunca, só depois de 100 anos é que pôde ser representado de uma maneira satisfatória e convincente, de acordo com o que o autor fez. Então, é interessante esse filme aqui, porque no final eles agradecem a engenhosidade do Steve Jobs. E eles fazem homenagem, por quê? Lembrando que tudo que existe, a tecnologia, antes foi um pensamento, o pensamento do ser humano. E o ser humano é o que mais maravilhoso que existe, se ele realmente pode colocar toda a sua criatividade e ultrapassar tudo isso que nós vemos, né? Então, esse aqui, seguindo essa linha aí de crescimento humano, é o que eu recomendo para vocês e para vocês pensarem. E aí o Tarzan ficou mais famoso, né? Aí seriam, para vocês entenderem, né, a situação que ele vencia tudo na condição dele, e aqui é interplanetário, tá bom? É isso que eu deixo para vocês. Bom, como professor, né, de língua portuguesa e formado também em língua francesa, eu trouxe um livro aqui, que é O Pequeno Príncipe, que em francês se chama Le Petit France, né, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que foi lançado pela primeira vez em 1942. Depois foi traduzido em mais de 80 idiomas, né, e em Portugal é chamado O Príncipezinho, né. É um livro onde ele vai falar dos valores da sociedade, né, ele vai falar, né, trazer reflexões para nós, dos nossos comportamentos. Então, ele vai contar a história de um menino que vivia num pequeno planeta, num asteroide chamado B12, e ele sai conhecendo outros planetas. E cada lugar que ele vai encontrar um problema. E ele reflete sobre isso. Não é romantizando os problemas, mas nos leva a pensar assim, nossa, será que eu não vivo nesse mundinho? Porque nós temos os nossos mundinhos. Na verdade, eu vejo que esse romance, ele traz uma provocação para a gente sair do nosso mundo, às vezes. Né, quando ele visita lá um dos asteroides, onde tem um contador, o cara calcula, e é número, e muitas vezes eu penso, será que eu também não sou assim? Não estou atrás só de resultados, e acabo deixando de viver um pouco, né? Até nós conversávamos um pouco antes aqui de gravarmos, né? A Sônia disse, ele tinha uma rosa que dominava ele, né? E aí quando ele chega, né? Ele visita o nosso planeta Terra, e ele vê que tem muitas rosas, né? E a rosa dele sempre dizia que ela era a única, mas para ele ela era a única. Né, isso nos leva a pensar também que existem muitas pessoas, mas tem pessoas que são únicas para nós. Então é possível, né, nós cativarmos, é possível, né, nos deixarmos ter relações mais profundas. Né? Então a obra nos leva a isso, a sair da superficialidade, né, e mergulharmos realmente no nosso interior e ver aquilo que de fato nós estamos fazendo corretamente ou não.
Então, é uma obra que nos provoca, né? E uma das frases, né, que eu gosto dele, que ele fala, né, o autor traz aqui que o essencial é invisível aos olhos. Muitas vezes nós não vemos, né? A gente não vê o essencial. Então, é preciso a gente sair, né, do nosso mundinho. Então, eu recomendo O Pequeno Príncipe, né, para as pessoas lerem. E assim, eu já li várias vezes, cada vez que eu leio é uma nova experiência. Tem outros livros que eu gostaria de comentar aqui rapidamente. O Diário de Anne Frank, gosto muito, né? Ele vai falar, né, é um romance da época do nazismo, de uma jovem que descreve, né, num esconderijo, tudo o que aconteceu durante a guerra, né? Isso retrata um pouco da nossa sociedade. A gente consegue ver aí o que nós vivemos hoje, né? Acho que toda a história tem que ser valorizada, né? E foi assim, fiz um trabalho já com esse livro com meus alunos do 8º ano, passei filme para eles, assim, foi muito emocionante, né? E aí eu vejo assim que é uma obra que também vale a pena ler, né? Faço essa provocação, leiam, né, o Diário de Anne Frank, assim como O Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros. Eu gosto, né? Porque a história, né, em outra perspectiva, e é bom para a gente compreender um pouco a sociedade em que nós vivemos hoje, né? Porque muitas vezes as pessoas vivem um tanto quanto alienadas. Eu vejo que falta formação, falta informação, e nós precisamos de embasamento. Então, espero que vocês tenham aí bons momentos de leitura, mas nunca deixe de ler, né? É prazeroso, o conhecimento ninguém tira de nós. Obrigada, Sônia. Obrigada, Reginaldo. Obrigada, Luiz. Obrigada, Proatex, Arione e Renata, e também toda a equipe Vercelino. Até breve, e o mundo da leitura vem com novidades.